onde nós leremos do versículo 1 até o 16, e depois dos versos 25 a 27. Evangelho segundo o registro de João, capítulo 11, de 1 a 16 e do 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Versos 25 a 27. Diz-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor das nossas vidas, nós estamos diante da Tua Palavra, que já tendo sido lida, já fala aos nossos corações. Mas, ó Pai, nós te clamamos neste momento pela Tua direção, pela orientação do Senhor, pela Tua condução, pelo Teu Santo Espírito, de modo que sejamos, ó Pai, abençoados pela graça de colher maior proveito desse texto, de alcançarmos algumas profundidades a respeito de importantes verdades e aplicações desta passagem da Tua Palavra, para o benefício das nossas almas. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós, obviamente que no último domingo do ano, nosso último culto público do ano de 2013, seja natural falarmos um pouquinho de tempo, falar de transição. Há muito misticismo naquilo que se pratica em relação ao ano novo. O próprio hábito de se constituir resoluções para o ano novo é normalmente envolvido de misticismo e de superstição. Às vezes as pessoas fazem as mesmas resoluções todos os anos que poderiam fazer qualquer dia de suas vidas, apenas porque se trata do ano novo. Esse ano eu vou deixar de comer isso, vou tomar Coca-Cola, né? Vou procurar cuidar da minha saúde. Esse ano eu lerei a Bíblia toda. Eu vou cumprir esse ano o plano de leitura das Escrituras. Por que é que nós não podemos tomar tais resoluções em março, em abril, junho ou outra época? É natural nós observarmos estas atitudes como
místicas e como condenáveis em sua grande medida de superstição. Mas é natural também que nessa época do ano a gente faça reflexões que envolvam o tempo. O salmista no Salmo 90 diz que é importante contar os dias, olhar para o nosso próprio tempo, para se alcançar corações sábios, para se refletir conscientemente a respeito das coisas importantes. E nesta noite eu gostaria de olhar para o procedimento do Senhor Jesus em seu ministério, em sua atuação nesse momento específico do seu ministério, para nós pensarmos um pouquinho sobre desperdício, decisões, a forma de se tomar decisões corretamente, sem que haja prejuízo e sem que haja desperdício do nosso tempo e daquilo que de fato decidimos. Aqui Jesus, ele conduz-se de maneira que, obviamente, ensina verdades preciosas a respeito da natureza de seu ministério, da importância do ensino da ressurreição, mas também há uma outra maneira importante de se observar aqui no comportamento de Cristo, que são os seus critérios que estiveram presentes em todo o seu ministério e que diz respeito a não desperdiçar o tempo e as oportunidades que temos, especialmente por estarmos envolvidos com algo tão crucial, tão urgente e tão importante quanto o Evangelho. Eu sei que é certo que eu e você detestamos desperdícios. Nós estamos à porta de um ano novo que vai nos oferecer 8.760 horas para gastarmos. São muitas horas, meus irmãos. 8.760 horas. Se você gastar 8 horas para dormir, tem gente que dorme um pouquinho mais, né? Costuma ficar assim, cansado de tanto dormir, mas na média se dorme 8 horas. E normalmente também se gasta em torno de 8 horas para o trabalho, refeições, deslocamentos, e não estamos pensando aqui em dias de folga, mas na média do nosso tempo empreendido de segunda a sábado, porque nós sabemos bem que o dia do Senhor tem prerrogativa particular e específica em relação à vida dos crentes. Portanto, consideremos de segunda a sábado, que você tem aí 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. Você vai ter, durante o ano de 2014, 2.920 horas de sobra, fora o dia do Senhor. E a grande pergunta que eu gostaria de começar a pensar naquilo que Jesus nos ensina aqui, fazendo essa indagação a você, como é que você pretende gastar esse tempo que o Senhor irá confiar a você? Como é que você vai usar essas horas? Como é que você poderá usar essas horas? Através de um olhar para as coisas eternas, pensando nas coisas do alto, pensando de maneira biblicamente orientada. Ou você vai desperdiçar uma quantidade significativa de tempo com coisas que pouco importam. Há várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Eu sei que alguns aqui, como eu, gastarão horas, grande parte dessas horas no Facebook. Mas você poderá usar o Facebook de maneira a mais variada possível. Há aqueles que usarão o Facebook com o Candy Crush, aqueles que usarão o Facebook com aqueles outros jogos que é uma chatice interminável o envio deles com forma de convites para a gente. E outros usarão o Facebook para irritar pessoas, para criar problemas de relacionamento. Enfim, você pode usar a mesma coisa durante 2.920 horas de sobra durante o ano de 2014 das mais variadas formas. Não apenas pode usar isso das mais variadas formas, mas a mesma coisa das mais variadas formas. O fato é que aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus é o nosso grande exemplo de como usar nossas vidas e nosso tempo de forma produtiva para os propósitos de Deus. Há verdades importantes aqui, como há verdades importantes nesse sentido no próprio ministério de Jesus. E há coisas sobre as quais muitas vezes nós não pensamos. Como, por exemplo, Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. Ele não teve pressa. Ele levou 30 anos para começar aquilo que de mais importante ele tinha para fazer em sua vida. E ele poderia ter começado antes. Com certeza ele tinha condições intelectuais, morais,
pessoais para se fazer antes disso. Outra coisa importante é que, aparentemente tendo pouco tempo para o seu ministério, já que apenas 10% do seu tempo de vida foi empreendido para o seu ministério, ele escolheu homens de pouquíssima importância, homens de quem não se esperava muito para serem seus companheiros nesse seu tempo de ministério. E é interessante porque o tempo todo, mesmo lidando com algo crucial, com algo urgente como o Evangelho, Jesus Cristo demonstra não ter pressa. Ele faz isso durante a sua vida, ele faz isso durante o seu ministério, e agora no texto que nós acabamos de ler, mais uma vez, nós percebemos que Jesus não tem pressa. Ele não estava apressado ou incomodado. Ele sempre tinha tempo para pessoas como uma imoral samaritana, um mendigo cego, um endemoniado louco e muitos outros que pudessem gastar do seu tempo e, digamos assim, usar das oportunidades que ele tinha. E você deve perguntar para você mesmo, por que Jesus fez isso? Por que Jesus agiu assim? Porque no centro de tudo o que Jesus fez, no centro de tudo o que Jesus estabeleceu no seu ministério, estava a sua comunhão com o Pai, estava a sua completa submissão à sua vontade. E isso é algo importante, fundamental àqueles que não querem se dar ao desperdício, àqueles que não querem gastar o seu tempo e as suas oportunidades de maneira indevida. Aqui neste Evangelho, a palavra hora é um dos assuntos extremamente trabalhados. Nós vamos ver esse tema recorrentemente no Evangelho de João. No capítulo 2, há a expressão a hora. No capítulo 4, versos 21 e 23. Capítulo 5, versos 25 e 28. Capítulo 7, no verso 30. Capítulo 8, verso 20. 12, 23 e 27, 13 no seu primeiro versículo, 16 no segundo versículo, no quarto e no 32, e no capítulo 17, onde João abre a oração sacerdotal de Jesus. O tema hora, o tema tempo, e normalmente associado com a ideia de uma adequada administração da chegada do reino, é algo importante aqui no registro deste apóstolo, no registro do apóstolo João, a respeito das coisas do Senhor Jesus. No nosso tempo, vemos o conceito de hora no sentido da época ou quando Jesus deveria ir a Betânia para ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Vejam no verso 1. Verso 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. O ponto importante para Jesus era o objetivo, a finalidade do evento, e não a urgência ou a pressa que se envolvia em torno do evento. Ele, nos versos 9 e 10, vejam comigo, ele vai usar de uma figura, de uma parábola, para explicar um pouco do seu pensamento em relação à ideia de hora. Capítulo verso 9 e 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Jesus não está trabalhando hora apenas com a ideia de tempo que decorre, mas com relação ao objetivo e à natureza desse tempo. O objetivo inicialmente traçado é que a finalidade dos eventos, dos quais ele vai passar a se envolver a partir de agora, com a enfermidade de Lázaro, dizia respeito a uma doença que seria para a glória de Deus, uma enfermidade que seria para a glória de Deus e não para a morte de Lázaro. E agora então, ele faz aqui, explicando aos discípulos, entre luz e escuridão, a diferença desse usar as horas, o tempo, se envolver no tempo,
sendo horas de dia relacionadas a andar sob sua luz, sob sua direção, sob seus cuidados, em submissão a Ele. E em horas da noite, como fora disso, como retirado disso. Então a ideia de desperdício claramente associada à ideia de se andar na noite, de não se andar submisso aos propósitos de Deus. Então o argumento de Cristo é: desperdício tem mais a ver com a natureza daquilo com o qual estou envolvido, do que propriamente com o decurso de tempo. Por isso ele não era apressado, por isso Jesus não estava agoniado, porque ele não simplesmente via o relógio passando e correndo com o seu ponteiro e o tempo sendo gasto. Ele via o fato de que se estava gastando as horas com o que ele devia gastar, não havia desperdício. Muitas vezes nós pensamos que estar com algumas pessoas em excesso pode representar um grande desperdício. Meus irmãos, não existe, de acordo com o que Cristo está dizendo aqui, maior desperdício do que estar andando na noite, nas trevas e não na luz. Se eu ando na luz, se eu ando debaixo e submisso dos propósitos e das orientações do nosso Senhor, certamente não há pressa para se andar e não há pressa para se correr. É isso que Jesus nos ensina aqui. Mas há algumas coisas aqui quanto à utilização do tempo que certamente nos serão bastante úteis sob um prisma de se andar debaixo dessa orientação de Deus, sob um olhar à luz da eternidade, a esta luz do Senhor Jesus como o Senhor do nosso tempo, das administrações do nosso tempo. Nós vamos olhar aqui que Jesus usou o seu tempo corretamente em submissão a Deus, e ele fez isso através de tanto coisas que ele deixou de fazer, deixou de considerar, quanto em relação a coisas que ele levou em conta. Em primeiro lugar, vamos observar o fato de que os eventos nos quais Jesus está envolvido aqui não são pouco importantes. É importante o que ele estava fazendo quando recebeu a notícia, assim como também é importante o evento para o qual ele é chamado, a morte de Lázaro. O versículo 2 diz que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés, e a quem ele ama. Jesus ele não se apressou aqui em atender a alguém porque ele tinha profundo amor. Isso é extremamente contracultural, meus irmãos. Isso é extremamente contrário àquilo que o mundo tem nos ensinado. O que o mundo tem nos dito é que se você ama, você mima. E Jesus ele procede aqui em deixar de atender apressadamente alguém por quem ele tinha amor. E não apenas a Maria, mas também a Marta, sua irmã, e aquele que estava certamente já morto no momento que Jesus recebe a notícia. Jesus não se deixou orientar pela pressão daqueles a quem ele amava, ao tomar a sua decisão, ao gastar o seu tempo, ao se envolver na sua obra, no seu ministério, decidindo quando deveria passar de uma coisa para outra, de uma situação para outra. Jesus não tomou decisões com base na pressão de seus amigos ou nos sentimentos que tinha pelos seus amigos. Mas nós somos pressionados o tempo todo a agir de maneira diferente. Eu tenho que largar tudo porque eu amo. Não é isso que você aprende, não é isso que tem sido ensinado a você. O ministério pastoral é das atividades humanas e que lida com os seres humanos, certamente a mais difícil. Eu imagino aqui, o Hélio será pastor, né? Nós temos alguns irmãos aqui que serão presbíteros e igualmente pastores, e saberão exatamente o que eu estou dizendo aqui, a dificuldade de se exercer o ministério pastoral. E uma das grandes dificuldades é justamente porque as pessoas não conseguem ver o modelo que Cristo é de pastor, mas o modelo que muitos homens foram e continuam sendo de pastor. No sentido de que larga-se tudo para se atender à pressão dos amigos e daquele a quem nós amamos.
Por exemplo, para muita gente é natural que o pastor deixe, por exemplo, de preparar o sermão para estar todos os dias na casa de alguém, para visitar durante o dia, para visitar durante as noites, em negligência à preparação daquela mensagem que será o alimento, a nutrição das almas daqueles que comparecem ao ajuntamento do santo no domingo. E os pastores, muitos deles justificam o ministério pastoral desta forma. Eles dizem que o pastor, inclusive, usa-se de expressões que fulano é um pastorzão. Por quê? Porque abraça muito, porque cheira muito as suas ovelhas, porque é muito carinhoso, porque não deixa de atender um chamado quando é feito com pressa. Ele larga tudo para vir nos socorrer. Ai, que pastor maravilhoso! Mas nós estamos olhando para o sumo pastor, para aquele que de fato é o pastor da igreja, porque todos os demais são meros subalternos dele. E o que nós vemos é que este pastor não tomou nenhuma decisão aqui subordinada, sujeita à pressão de seus amigos, mas sujeita e subordinada aos propósitos que definem aquilo que será para a glória de Deus. Jesus não decidiu sair com base nos sentimentos que ele tinha por Marta, por Maria, e especialmente por Lázaro, que estava naquele leito de enfermidade. A objetividade na ação dele, em primeiro lugar, essa objetividade se mostra e ele não sucumbir à pressão de seus amigos. O texto diz: aquele a quem amas está doente. Nossa, um bom pastor nessa hora correria para a rodoviária ou para o aeroporto e compraria a primeira passagem, o primeiro voo que pudesse. Não é assim que culturalmente nós pensamos, mas não é assim que Jesus age. E nós precisamos observar isso porque é significativo, porque é importante. Jesus amava todas as pessoas, naturalmente, mas Maria, Marta e Lázaro eram amigos especiais de Jesus. Assim, então, parece-nos estranho ler aqui que Jesus soube que Lázaro estava doente e ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E ao todo levou 4 dias para chegar até Lázaro, sem nenhuma pressa e sem nenhum sinal de ter sucumbido a qualquer tipo de pressão. Ele tomou a decisão com base nos propósitos do Pai. Era nisso que Jesus estava focado. Jesus estava absolutamente focado no seu ministério. E isso é importante porque lá em Lucas 10, ele também vai orientar os 70 discípulos quando ele os envia, deixando claro que eles deveriam estar focados no propósito do Pai. Quando mais uma vez, numa recomendação que parece ser grosseira, ele diz: a ninguém saudeis pelo caminho. Porque ali Jesus não queria ensiná-los a serem grosseiros, mas a não se dispersarem do foco, do objetivo fundamental dos nossos relacionamentos, que é a promoção do Evangelho, da promoção da glória de Deus. Ou seja, ninguém saudeis pelo caminho, para que vocês mantenham o foco. Pastor, não se distraia comendo pão de queijo e tomando café seguidamente na casa dos irmãos. Você tem sermão para preparar. Você tem a escritura para estudar, para manejar bem e para conduzir suas ovelhas em efetividade pela palavra de Deus. E você não deve perder tempo e se gastar tempo com pessoas que não desejam o Evangelho. E é assim que aqueles pastores, aqueles 70 discípulos são orientados. Aqueles que não querem ouvir o que você tem para ouvir, despeça-se deles. Sacuda o pó dos seus sapatos, dos pés, ao sair da cidade que rejeitar aquilo que você tem de melhor para oferecer. Jesus tinha claro o que ele tinha de melhor para oferecer a Lázaro e a Marta, a Maria. E o melhor que ele tinha para oferecer era Deus exaltado, Deus glorificado, e não primeiramente o benefício destes próprios, que lhe eram amados. Jesus também não toma decisões baseadas nas emoções do momento. Versos 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Será que você tem dúvidas de que as emoções de Jesus em relação a esses seus amigos queridos eram especiais e eram, portanto, tensas nesse momento? Mas Jesus não sucumbe à pressão. Ele é objetivo. Certamente haveria muito crente nas nossas igrejas julgando o que Jesus fez aqui, condenando o que Jesus fez aqui. Eu digo isso com segurança, porque como pastor, eu faço menos do que isso. E sou julgado, sou difamado, assim como muitos dos meus colegas. Porque o pastor não está aqui tomando Coca-Cola com a gente. Nossa, que pastor chato, fica lá. Para que preparar sermão? Para que estudar a Bíblia? Para que preparar aula para seminarista? Pastor tem que ser gente boa, tem que ser abraçador, tem que ser cheirador, cafundador, tem que ser um bom fazedor de cafuné. Jesus não era assim. Jesus foi objetivo em seu ministério pastoral. Ele foi carinhoso, ele foi afetuoso, ele foi atencioso, ele gastou tempo com as pessoas, inclusive com a própria Maria e Marta, quando nós sabemos do texto que ele se deu, mas a outra escolheu ficar lá lavando louça, cuidando da casa, no momento que poderia aproveitar o tempo do Senhor. É muito do que acontece conosco, pastores, também. Quando nós temos o tempo para dar para os irmãos querem usar esse tempo, não para aproveitar do Evangelho, mas para conversar fofoca. E vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês, meus irmãos. Quando um pastor estiver perto de vocês, procure usar do tempo para se falar da palavra de Deus e das coisas boas de Deus. Não desperdice a presença e a companhia de um pastor conversando borracha. Eu vou preferir a companhia das ovelhas que querem o Evangelho do que aquelas ovelhas que querem a minha presença apenas para desperdiçar o meu precioso tempo para o ministério, conversando borracha e falando de fofoca. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ele não tinha tempo a perder, por mais que as situações o pressionassem em suas emoções, por mais que as pessoas envolvidas fossem queridas e amadas. Meus irmãos, geralmente as decisões emocionais, baseadas na pressão do momento, não serão as decisões mais sábias. Nós precisamos fazer pausas, orar e pensar a situação à luz das Escrituras, antes de agir, antes de decidir certas coisas. E quanto mais o seu tempo estiver comprometido crucialmente com o Evangelho, como Jesus estava, mais você deverá ser criterioso em relação ao tempo que você vai gastar. Pense e lembre, são 2.920 horas para você gastar nesse ano. Muitas pessoas que lhe são queridas e amadas vão tentar no Facebook, no telefone, em várias outras situações, em outras coisas. Pense como você vai gastar esse tempo. Veja e pense como Jesus gastou esse tempo. Gaste com o Evangelho. Gaste para falar as coisas da palavra de Deus. Se você vai postar alguma coisa no Facebook, gaste essa energia, esse empreendimento para que o Evangelho seja proclamado. Jesus também não tomou suas decisões com base nas ameaças de seus inimigos. Vejam o verso 7 a 11. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Jesus não estava preocupado com aqueles que iriam matá-lo, não estava preocupado com aquilo que lhe representava perigo. Ele não toma suas decisões levando isso em conta. Jim Elliot decidiu trabalhar como missionário e acabou morto pelas mãos daqueles a quem foi levar a sua mensagem.
E muitos de nós certamente considerariam estupidez o que Tim Elliott fez. Aquele homem com seu avião, aquele homem voador que quis fazer asas de socorro, que esse ministério que temos aqui no Brasil, tão importante, inspirado no testemunho da vida, no martírio desse grande missionário. E Tim Elliott foi lá para o meio daqueles índios, selvagens, comedores de gente. Não estava preocupado se eram inimigos. Ele estava focado no Evangelho, no quanto nós devemos orientar nossas decisões pela glória de Deus. E a história desse homem é impressionante, porque aquele que será o primeiro pastor da igreja fundada entre esses índios foi justamente aquele cujas mãos Tim Elliott perdeu a sua vida. O homem que o assassinou depois acabou por se tornar um pastor importante naquele lugar onde Elliott queria ver o Evangelho nascendo e uma igreja do Senhor Jesus nascendo. Há um filme que registra a ida do filho de Tim Elliott na tentativa de conhecer o assassino de seu pai, com intuitos no coração de amargura, de vingança, e se impressiona com a maneira como Deus age quando nós agimos com decisões que levam em conta a prioridade da submissão a Deus e o propósito de dar maior glória ao seu nome. Jesus, ele ensinou isso a Elliott, assim como Jesus ensinou isso a jovens morados que se venderam como escravos para levar o Evangelho para o Caribe. Nós precisamos tomar as nossas decisões também sem considerar as ameaças de nossos inimigos. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Essa é a mente dos discípulos não entendendo os critérios da decisão de Jesus. Mas Jesus então, mesmo ouvindo seus discípulos colocando em dúvida a sua sanidade, mesmo os discípulos colocando em dúvida o fato de que talvez estivesse indo deliberadamente para morrer, ele decide, sem levar em conta o medo dos seus inimigos, porque ele desejava fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, nós podemos afirmar com convicção que é mais seguro estar com Jesus em um local de perigo do que estar sem Jesus em um lugar de segurança aparente. Nós podemos encontrar segurança em muitas coisas, e a aparente segurança muitas vezes é o que move as nossas decisões. Deus tem me surpreender com muitas coisas. Os lugares que me pareciam seguros, e eu digo aqui estrategicamente, quando eu falo, por exemplo, de movimento reformado no Brasil, são lugares que não nos têm dado segurança. Tem havido uma coisa muito feia entre aqueles que se dizem reformados no Brasil, que é uma egolatria, um egocentrismo, uma coisa carnal e pecaminosa, absurda, onde nós não temos encontrado refúgio. Nós julgamos que são os nossos pares, que são os nossos semelhantes, os que pensam como nós, mas de onde muitas vezes nós temos colhido apenas decepção e frustração. Não tem havido acolhimento nesses lugares, pelo menos não para o meu ministério, para os meus esforços. E surpreendentemente, aquilo que parece ser um lugar hostil, aquele que parece ser um lugar de perigo, é onde Deus tem construído e estabelecido fortaleza, sustentação, proteção. Lugares onde aparentemente não havia segurança, é onde Deus tem nos dado abrigo. E eu acredito que o Senhor Jesus, Ele ensina-nos aqui a entender que não devemos nos orientar por aparentes situações de segurança, mas confiarmos na proteção que somente vem de Deus, e não de homens que são capazes de se apresentar falsamente. Mas Jesus, mais do que deixar de se orientar por algumas coisas aqui, Jesus, ele decide seguir algumas coisas aqui, e a primeira coisa que o orienta claramente em sua decisão é o fato de que ele buscava sempre, assim como faz aqui, orientar suas decisões por aquilo que glorificava mais a Deus. É o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela
glorificado. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, seguir o exemplo do nosso Redentor e entender que tudo que nós decidimos e fazemos deve se orientar por aquilo que mais glorifica a Deus. É isso que Jesus faz. Ele deixa de seguir algumas coisas que o mundo considera normal e decide, tendo como diretriz primária, fundamental, aquilo que mais glorifica a Deus. A afirmação notável que revela o conhecimento de Jesus sobre o futuro e que ele iria levantar Lázaro dos mortos, sobre a evidência da sua divindade, sobre a importância da ressurreição, que depois o próprio apóstolo Paulo vai dizer que sem a crença nela, sem a convicção dela, a nossa fé é vã. É claro que Jesus ressuscitou Lázaro para aliviar Marta e Maria da sua dor e da sua tristeza. Mas até acima disso, ele ressuscitou Lázaro para mostrar de uma maneira mais poderosa que ele é a ressurreição e a vida. É o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É lógico que houve benefício à vida dessa família, mas há uma coisa mais importante que orienta Jesus aqui: a glória de Deus. A glória de Deus manifesta na evidência da sua divindade, da sua própria glória. Eis uma lição aqui fantástica. A glória de Deus tem prioridade acima do nosso conforto e alívio. A glória de Deus tem prioridade acima do meu benefício pessoal, do seu benefício pessoal. A glória de Deus tem prioridade acima de qualquer benefício de natureza emocional, afetiva, que eu possa produzir na vida de vocês como seu pastor. Meus irmãos, não há benefício em amar como o mundo ama, e amar mimando. Muitas vezes é melhor que as pessoas sintam algum nível de abandono, de recesso da nossa parte, do que venhamos a estar presentes e insistentemente presentes na sua vida, para alimentar aquilo que não é a glória de Deus. Nossas decisões em relação a tudo nas nossas vidas devem envolver a glória de Deus. E isso vai estar acima do nosso conforto, do nosso benefício, daqueles de quem amamos e de quem quer que seja. Muitas vezes a verdadeira expressão de amor será tirar alguma coisa de alguém, privar alguém daquilo que alimenta na vida dela essa desídia, essa ignorância a respeito da importância da glória de Deus. E se nós tivermos que frustrar pessoas, se nós tivermos que promover as mesmas retiradas que Deus promove nas nossas vidas, na vida daqueles de quem amamos, para que Deus seja glorificado, isso precisa ser feito. Samuel Rutherford diz que poucas coisas nos ensinam tanto quanto os recessos de Cristo, quanto o silêncio de Deus, quanto as retiradas que Deus faz da nossa vida, que não é a sua ausência, mas que é aquilo que produz em nós a sensação do silêncio de Deus e da ausência de Deus. Ele está ali, mas Ele promove uma retirada tal que nós julgamos ter sido abandonados. Nós precisamos disso, as pessoas precisam disso, quando não estão conscientes da importância de que Deus deve ser glorificado acima do seu próprio bem, acima do seu próprio benefício. John Piper diz que você é amado quando é mimado, é isso que o mundo tem nos ensinado. Segundo ele, o maior problema dessa definição de amor é que, ao tentarmos aplicá-la ao amor de Deus por nós, ela distorce a realidade. O amor de Deus por nós não se revela principalmente em que Ele nos valoriza, e sim em que Ele nos dá a capacidade de nos regozijarmos em apreciá-lo para sempre.
E continua John Piper dizendo que se centralizamos e focalizamos o amor de Deus em nosso valor, estamos nos afastando do que é mais precioso, ou seja, Ele mesmo. O amor labuta e sofre para nos cativar com aquilo que é infinita e eternamente satisfatório, Deus mesmo. Por conseguinte, o amor de Deus labuta e sofre para aniquilar nossa escravidão ao ídolo do eu e focalizar nossas afeições no tesouro de Deus. Meus irmãos, eu postei esses dias a respeito daquela frase que se costuma dizer: pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Isso é um absurdo. Nós não temos nada de melhor para oferecer às pessoas que não Deus, e portanto o seu Evangelho, e portanto as palavras. Cristo não se trata do que eu sou e do que eu faço. Cristo se trata daquilo que é revelado a respeito dele. Aquilo que diz respeito à minha vida, diz respeito justamente àquilo que estas palavras operam na minha vida. Portanto, se eu digo que quero oferecer às pessoas o quanto eu sou bonzinho, o quanto eu sou carinhoso, o quanto eu sou chameguento, o quanto eu sou capaz de estar presente na vida delas e fazendo um monte de coisas boas na vida delas, o que eu estou querendo dizer é: eu quero oferecer a vocês as minhas boas obras, a minha justiça. Mas quando você oferece a palavra de Deus às pessoas, o que você está dizendo é: não há nada melhor para te oferecer como expressão do meu amor do que Deus mesmo. O que eu faço de bom é definido pelas Escrituras como lixo. Mas aquilo de que você precisa como expressão do meu amor é todo o conselho de Deus nas palavras do livro, a justiça de Cristo e o próprio Cristo revelado e exposto ao seu coração, à sua vida. Quem não tem interesse pelo Evangelho, não tem nada a receber de bom de nenhum de vocês. Porque o que você tem de bom para oferecer a quem quer que seja é o Evangelho. André, não há nada de muito bom que você possa fazer para as outras pessoas que se compare àquilo de que elas precisam, que é que você exponha Cristo e este crucificado, para que ela entenda que é tempo de se arrepender e crer no Senhor, é tempo de salvação. É assim que Jesus anda aqui, é assim que Jesus decide aqui. Portanto, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: qual curso de medidas trazem mais glória a Deus? Eis o ponto difícil nestas nossas decisões em coisas que mais glorifiquem a Deus. O que mais irá glorificar a Deus dentro daquilo que eu decido e que eu escolho? O fato é que nós não podemos sempre controlar o resultado das nossas decisões, mas devemos procurar fazer com que cada uma delas busque maior glória de Deus. E certamente nós sabemos que o pecado não glorifica a Deus. Se nós mimamos pessoas que estão em pecado, onde Deus será glorificado nisso? Há alguns anos atrás, eu estive conversando com um casal de amigos e os aconselhei a respeito do seu pecado. E disse a eles procurarem observar o padrão de Deus e desistir do padrão deles. E então o pastor chegou e, com esta expressão de amor que é ensinada pelo mundo, desfez tudo o que eu havia feito. E virou e disse: não, é lindo o que vocês estão fazendo. É lindo. O que importa é a intenção que está no coração de vocês. Meus irmãos, como é que Deus pode ser glorificado com a continuidade do pecado, com a resiliência do pecado, coisa que Ele odeia, coisa que Ele abomina? Se nós queremos decidir coisas para a glória de Deus, nós precisamos entender o que a palavra de Deus ensina serem as coisas que fazem Deus glorificado. Jesus tomou decisões com base em andar na luz dos propósitos de Deus. Era essa a grande preocupação dele aqui. Viver em Jesus é estar na luz, e ficar longe dele é estar na escuridão e, portanto, sujeitos ao tropeço. Até Tomé, aqui no verso 16, vejam comigo,
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Até ele, cético e temeroso, tinha consciência de que é melhor morrer com Jesus do que viver sem ele. Então que todas as coisas caminhem para Cristo, para que sejam, portanto, decisões nossas que façam Deus glorificado. E Jesus, portanto, tomou decisões com base em ajudar os outros a virem e a crescerem na fé. É o que está no verso 15, e versos 25, 26, e 42 e 45, acompanhem comigo. Primeiro o verso 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possas crer, mas vamos ter com ele. Jesus sabia o quanto o episódio da ressurreição de Lázaro iria fazer crescer a fé de seus discípulos. E no verso 25 e 26, ele deixa ainda mais claro quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele indaga: crês nisto? Esse é o objetivo todo aqui, que vocês creiam. Meus irmãos, é para isso que nós nos envolvemos com pessoas, para que elas cheguem à fé e para que elas cresçam na fé. Perder-se em 2.920 horas que nós temos em 2014 em relações desinteressadas no Evangelho, em pessoas que não estão dando nenhum tipo de demonstração de interesse e de resposta em crer e crescer em crer, é perda de tempo. Essa história é sobre a construção de fé de cada pessoa em Jesus. Os discípulos já acreditavam em Jesus, mas era necessário crescer nessa fé. Então Jesus faz essa declaração da importância de que esses eventos teriam para o crescimento na fé de todos os envolvidos. Jesus explicitamente questiona Marta: você acredita nisso? Ele queria que Marta e que nós vivêssemos a acreditar nele, mas também a acreditarem sobre importantes verdades sobre ele. Todos esses irmãos do passado aqui já criam em Jesus, mas Jesus queria mais. Ele queria que eles crescem ainda mais, que eles entendessem a glória da sua divindade mais profundamente. Algumas pessoas estão absolutamente desinteressadas em saber mais de Jesus. Há quem defina a pregação como blá blá blá. Há quem defina conhecer Cristo como blá blá blá. Essas pessoas não entendem o propósito de Jesus e a maneira como ele se conduziu no seu ministério. Jesus agiu e fez muitas coisas e as pessoas querem focar mais nisso do que na sua pregação. Jesus não estava interessado naqueles que não tinham e não queriam cavar mais fundo, não queriam entender coisas a mais sobre ele. Há muita gente dizendo: eu não quero doutrina, não quero teologia, eu prefiro ficar com Jesus. Meus irmãos, sem teologia, sem doutrina, que Jesus você tem? O mesmo dos espíritas, o mesmo dos budistas, porque todos eles, de alguma maneira, têm Jesus. As seitas todas, as falsas religiões, quase todas, abraçam Cristo de alguma forma. Mas que Cristo eles têm? O que é que vai nos distinguir a respeito do Cristo que temos, do Cristo que eles têm? Crescer e saber algumas coisas importantes sobre Ele. Saber que Jesus não foi apenas um mestre que viveu na Judéia naqueles tempos, mas saber mais coisas a respeito da sua divindade. Há um tempo atrás, dando aula na escola dominical, eu fui pego de surpresa com uma reação de alguém que cresceu na igreja presbiteriana. Eu fiquei assombrado de que uma pessoa que cresceu e que atingiu a fase adulta na igreja presbiteriana não soubesse entender que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. A pessoa se levantou e disse: pastor, o senhor está falando bobagem. Como é que Jesus era plenamente Deus se ele se esvaziou da sua glória? E
diante de uma afirmação dessa, não nos resta apenas nos assombrar e querer tentar ajudar essa pessoa a crescer numa fé que não se desenvolveu. O apóstolo Pedro desafiou os seus ouvintes, dizendo que eles deveriam ser capazes de dar razão da sua fé. E Jesus estava preocupado em aprofundar essa fé destes irmãos aqui, e que eles soubessem mais algumas coisas sobre Ele. E Ele então diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Compreendes isto? Além disso, meus irmãos, quando Jesus ora em voz alta diante do túmulo de Lázaro, no verso 42, vejam o 42: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele afirma claramente que ele fez isso para que as pessoas em pé ao redor do túmulo pudessem acreditar que o Pai o havia enviado. Assim, um dos principais objetivos na espera antes de vir para ressuscitar Lázaro era que Deus fosse glorificado através de algumas pessoas que viessem à fé e que crescem e que fossem fortalecidos nessa fé. Isso deve ser um fator primordial nas nossas decisões em 2014, de como usar o nosso tempo. Será que vai aumentar a nossa fé e a fé dos outros crentes? Será que isso que eu farei vai me fortalecer na minha fé, na minha crença no Senhor Jesus? Ou vai me enfraquecer? Será que isso vai fortalecer a fé daqueles a quem eu me dirijo, a quem eu falo? Ou vai enfraquecer? A palavra de Deus nos adverte o tempo todo a respeito de coisas, a respeito do uso do nosso tempo. Provérbios fala até sobre a questão de não permanecer muito tempo na casa dos outros. Justamente porque a palavra de Deus, ela fala o tempo todo e se ocupa o tempo todo sobre a importância de se remir o tempo, de se ter qualidade de tempo, e de que nós estejamos focados na glória de Deus, de tal maneira que o Evangelho seja central em tudo que decidimos e fazemos. Portanto, meus irmãos, o meu desejo como pastor dessa igreja é que todos nós, a começar de mim, venhamos a usar o tempo que o Senhor nos dá de maneira como Ele mesmo usou, da mesma maneira como Ele o fez, aplicando em primeiro lugar cada decisão, priorizando a glória de Deus a despeito dos nossos benefícios, não sucumbindo à pressão do amor aos amigos, aos familiares, a quem quer que seja, não sucumbindo à pressão dos sentimentos, das emoções, não sucumbindo à pressão e o temor dos inimigos, mas fazendo tudo para a glória de Deus, de maneira que o Evangelho progrida e de maneira que haja crescimento da nossa fé e da fé daqueles que estão à nossa volta. Portanto, não desperdicemos tempo, não gastemos tempo precioso que deve ser dedicado ao Evangelho com coisas frívolas, tolas, desnecessárias, que contundentemente carimbam tais situações como desperdício. A nossa vida vai contar para Deus se vivemos em submissão a seus efeitos à luz da eternidade. É preciso sujeitar-nos ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1 e 2, ele faz a clássica exortação a respeito de uma vida agradável ao Senhor, e ele diz: exorto-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em vida e sacrifício santo e agradável a Deus, e que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E costuma se contar uma brincadeira por aí que sacrifícios vivos, esse que Paulo diz que nós devemos ser diante do Senhor, costumam rastejar para fora do altar. Eu tenho certeza que no nosso maior esforço, no nosso mais intenso esforço, nós seremos tentados a rastejar para fora do altar. É isso que é comum a sacrifícios vivos. Mas que nós cuidemos das nossas decisões, das nossas ações, para não sairmos do foco, para não sairmos do objetivo de cumprirmos cada decisão, cada empenho, cada coisa que fizermos para a glória de Deus. Custe o que custar. Eu tenho certeza que vocês vão colher até inimizades fazendo isso. Vocês vão colher difamações, pessoas vão tomar raiva de vocês, porque vocês vão desejar mais a glória de Deus, mais o Evangelho e o benefício do Evangelho, do que a companhia delas, do que o benefício delas. Pessoas que querem continuar dando comidinha para seus pecados e não têm interesse nenhum pelo Evangelho, ficarão iradas em perceber que você não tem tempo precioso a gastar com elas conversando fofoca e desperdiçando o foco do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que 2014 seja um ano de grande proveito de tempo. Nós temos 2.920 horas de folga para empreender em prol da glória de Deus. E que Deus nos socorra com a sua graça, com a sua direção, para que venhamos a fazer isso. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, ó Pai, nós sabemos que temos falhado em administrar bem o nosso tempo. Nós temos sido apressados e por conta disso temos comido cru as coisas antes que o Senhor mesmo as amadureça para nós. E isso é juízo para as nossas vidas e nós sabemos disso. Nós temos tido pressa, nós, ó Pai, temos decidido, muitas vezes com critérios que não levam em conta a Tua glória. Nós decidimos, ó Pai, pelo amor que temos às pessoas e não por aquilo que Te glorifica. Nós decidimos, ó Pai, com base nas pressões desses sentimentos, desse amor que sentimos pelos outros. Nós decidimos, ó Deus, pelo medo, com medo de pessoas, com medo dos inimigos. Nós tememos aqueles que podem matar o corpo, mas não tememos aquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Ó Pai, ensina-nos a agir como Teu Filho, absolutamente sujeito aos Teus propósitos, absolutamente sujeito a Deus, àquilo que o Senhor estabeleceu para ser executado em benefício do Teu povo, ó Deus, mas sobretudo e em primeiro lugar para a Sua própria obra. Que em 2014, que nesse novo ano, em cada momento, cada mês, cada dia das nossas vidas, as nossas decisões sejam de optar e decidir pelas coisas que Te glorificam. E que venham a nutrir a nossa própria fé e a fé dos outros. Que nos faça crescer em crer em Ti. É o que nós te clamamos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.